Fala pessoal, e aí? Tudo na paz? Deixa eu ajeitar aqui, tudo tranquilo. Vou botar meu microfone aqui. Pessoal, vamos que vamos, galerinha. Vocês que fizeram a prova aí, né? Pra Osasco, né? Encararam a VUNESP. Vamos corrigir essa prova aqui, tá, pessoal? Botar aí o nosso gabarito extra oficial. Tô todo bagunçado aqui, cara, que Elias me mandou essa prova aí para corrigir. Então vamos corrigir esse negócio aí agora, ver como é que fica, ver se vocês gabaritaram, né? Tentar acertar 100% do gabarito da banca, né? A gente sabe que, né, a parte gramatical não traz surpresas, né? Mas a parte de interpretação pode acontecer uma aqui que eu vou falar um gabarito, você vai falar outro e a banca vai falar um outro, né? Então, interpretação, eu quero que você entenda que pode acontecer alguma divergência entre o meu gabarito, o seu gabarito, talvez até o gabarito da banca, né? Mas a parte gramatical não, a parte gramatical da prova veio 100% correta, sem nenhuma questão ali passível de anulação. Mas vamos analisar a parte de interpretação aqui, beleza? Que eu não gosto, né, de falar de interpretação, porque às vezes a gente pensa de um jeito, a banca pensa de outro. Então, quando tem questão de interpretação para dar o gabarito, eu realmente não gosto, sinceramente, né? Porque às vezes a prova marca o que quer, né? Mas a gente vai tentar aqui acertar 100% das questões e tentar explicar para você como que eu interpretei essas questões aqui. Mas repito, né? A gente sabe que nem sempre a gente interpreta de forma 100% correta. Mas vamos tentar entender que diz o seguinte: China ultrapassa os Estados Unidos na produção científica. Pela primeira vez, a China superou os Estados Unidos em produção científica. Em 2020, instituições chinesas publicaram 788 mil artigos, contra 766 mil dos americanos. Mas é possível relativizar esse dado. Ora, a China tem uma população 4 vezes maior que a população americana. Pô, se tem uma população 4 vezes maior, esses resultados aqui não são nem tão expressivos assim, não é verdade? Então ele diz que o seguinte, a China tem uma população 4 vezes maior que a americana, de modo que a produção per capita dos Estados Unidos ainda é superior, ou seja, portanto, a produção per capita, ou seja, por pessoa dos Estados Unidos, ainda é superior. Porque, né, se a China tem 4 vezes mais, né, e apenas ali 20 mil, né, a mais, 21 mil a mais, então, realmente, né, a produção por pessoa nos Estados Unidos é superior sim. A China também não tem ganhado tantos prêmios Nobel quanto os Estados Unidos. O que faz supor que nas áreas mais relevantes os americanos liderem, ou seja, nas áreas mais relevantes os americanos ainda, né, estão superiores. Tudo isso é verdade, mas o fato é que a ciência chinesa vem evoluindo de forma robusta. Nada indica que um apagão esteja próximo. Não entendi muito bem o que ele disse aqui, né? O que ele quis dizer com isso? Mas ele diz que a produção da China vem ganhando sim, né? Tem evoluído, né, de uma forma bem robusta. A questão é relevante para os economistas liberais, particularmente os da escola institucionalista. Para eles, o crescimento sustentável só é possível quando as instituições públicas de um país são inclusivas e seus cidadãos gozam de liberdade para decidir o que farão de suas vidas e recursos. Ou seja, beleza? Isso ocorre porque a prosperidade duradoura depende de um fluxo constante de inovações que resulte em ganhos de produtividade. Ou seja, para que uma sociedade ela seja uma sociedade que viva em constante produtividade, em constante inovação, ela tem que ser uma sociedade livre. Porque é a liberdade que vai trazer para você a sua criatividade. Se você não tem criatividade para criar coisas, para fazer coisas novas, né? Se você não tem liberdade para criar coisas novas, você não vai sair do seu lugar. Ainda segundo os institucionalistas,
Regimes autoritários, como o chinês, ou seja, no chinês nós temos uma ditadura, né? Aquele Kim Jong-un, não é isso? O nome daquele cara lá, sei lá. Esses regimes autoritários não asseguram a liberdade necessária para que a ciência e a tecnologia se desenvolvam. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que, em tese, né, em princípio, o que a gente tem ali é que quando você tem um regime autoritário, quando você está numa ditadura, você não tem ali alguma coisa que vai assegurar a liberdade necessária para que a ciência, né, e a tecnologia se desenvolvam, né? É possível que tais economistas tenham razão e que a China, por um déficit de liberdade, não consiga manter o ritmo. Ou seja, é possível. Ele não está dizendo que eles têm razão, ele está dizendo que é possível. Aqui é uma possibilidade de eles terem razão. Não está dizendo no texto que é certo que a China não vai conseguir mais produzir com tanta, né, com tanta, né, digamos assim, intensidade. Já vimos ditaduras colapsarem, ou seja, entrarem em colapso, porque ficaram para trás na corrida tecnológica. O caso mais notório é da URSS, que, embora tenha chegado a liderar a ciência espacial, não foi capaz de manter-se competitivo em outras áreas, com reflexo na economia. Mas não dá para descartar a hipótese de que os institucionalistas estejam errados, ou seja, também há a possibilidade, ou seja, eles podem estar errados. Ou seja, aqui ele falou que eles podem estar certos, mas ali ele está dizendo que pode estar errado. Não me parece, em princípio, impossível que para um regime, assegurar as liberdades necessárias para manter a ciência. Ou seja, não é impossível para o autor que mesmo um regime ditatorial consiga, né, assegurar ali as liberdades necessárias para manter a ciência funcionando sem estendê-las a políticas. As ditaduras podem se reinventar, ou seja, o que está ali, o que os economistas falam, são possibilidades para esse autor. Esse autor não afirma que eles estão certos ou que eles estão errados. Ele diz que é uma possibilidade, é possível que eles tenham razão, mas também é possível que eles estejam errados. Vamos entender como que funciona aqui. E o autor do texto discute a disputa acirrada pela hegemonia no desenvolvimento científico, que já compromete o crescimento sustentável dos Estados Unidos? Não. Aqui a única coisa que ele falou dos Estados Unidos é a comparação, mas a discussão aqui é sobre o que está acontecendo na China. Tanto que a China ultrapassa os Estados Unidos na produção. Os Estados Unidos aqui só foram, né, o parâmetro para que você, né, para comparar a China ali quando eles estão se desenvolvendo, né? A decadência econômica e a ciência dos Estados Unidos não está dizendo que há uma decadência econômica nos Estados Unidos, de jeito nenhum. A evolução da China no campo da produção científica é que ultrapassou as publicações norte-americanas em números absolutos. Sim, em números gerais e em números absolutos ultrapassou. Olha aqui, ó, 788 mil contra 667. Isso em números absolutos. É claro que, né, por pessoa, os Estados Unidos têm produzido mais e na relevância também pelos prêmios que os Estados Unidos estão ganhando. Mas a letra C está correta. Produção, ele, né, discute a produção científica chinesa, que parece caminhar para o mesmo destino da antiga. Não, ele só disse que, né, pode acontecer, mas que aqui ele disse que um regime, né, autoritário, algum regime, qualquer regime, pode sim, né, se reinventar, como está dizendo ali no final, né? Então não. Maneira como mudanças profundas no regime político tiveram papel preponderante, não. Pelo contrário, talvez o regime político venha a atrapalhar daqui para frente, né? Foi o que ele disse ali, mas não disse que, né, teve papel até agora preponderante. Não. Pessoal, gabarito letra C, acho muito difícil que a banca veja outra opção como gabarito. Letra C está corretinha, vamos para a segunda. Para o autor, embora
a produção científica chinesa tenha atingido bons resultados, eles poderiam ser muito mais expressivos se a análise dos dados não viesse de instituições americanas. De jeito nenhum. Ninguém falou no texto que esses dados foram feitos por instituições americanas. E embora a produção científica chinesa tenha obtido certo avanço, o país vive uma realidade socioeconômica que inviabiliza a manutenção desse quadro de desenvolvimento. Não, ele não disse que vai inviabilizar. Ele disse que pode ser que os economistas estejam certos, que isso um dia vai ser inviabilizado, ou pode ser que eles estejam errados e que a ditadura pode se reinventar. Esses 2 parágrafos aqui foram essenciais para você entender o quanto o autor fica aqui meio que imparcial. Ele está dizendo, ó, pode ser que esse economista esteja certo, mas pode ser que a ditadura aqui se reinvente e que venha a ter resultados sim, né? Então, não é a opção aqui. A produção chinesa tenha se estagnado de jeito nenhum, né? Pelo contrário, ela superou ali, né? Superada em quantidade a norte-americana, sim, né? Esses últimos ainda estariam na dianteira em relação à produção mais importante. Esses últimos está se referindo à norte-americana, né? As produções norte-americanas. E as produções norte-americanas, né, tá em sim superado, né, em quantidade, ó. O que faz supor que as áreas mais relevantes os americanos liderem por ganhar mais prêmios Nobel ali. A letra C está perfeita. E, né, embora a produção científica chinesa tenha alcançado resultados expressivos, ela só será sustentável se esse avanço for acompanhado por mudanças no regime político do país. Essa também, né, seria uma opção possível, né? Mas, pessoal, ele está dizendo aqui para o autor, né? Então, para o autor aqui, ele não falou que tem que mudar, né? Não me parece impossível para um regime assegurar as liberdades necessárias. Ele não falou que o regime não segura e que precisa segurar. Ele falou que isso pode acontecer sem nenhum problema, tá? Então, não vejo a letra E como gabarito. Poderia ser sim, mas não é. Gabarito letra D, na minha opinião, mais uma vez, acho muito difícil que a banca cobre, né, veja um gabarito diferente desse. Correto? Acho muito difícil, sinceramente. É claro, pessoal, que aqui eu passo o meu gabarito para tentar acalmar um pouco vocês. Vocês terem um parâmetro, ver se algum gabarito não bateu para entrar com determinados recursos, certo? Quem vale é o gabarito da banca. Pessoal, qual é o seu gabarito? Se é interpretação, o que vale é a interpretação da banca. Eu estou passando para você como que eu interpreto essa questão, né? Eu marcaria gabarito letra D. Se a banca marcar uma outra opção, a gente entra com recurso, mas para mim é a letra D, entendeu? Ah, Léo, você errou. Não, quem errou foi a banca, se marcar diferente de mim. Porque é interpretação, né, cara? Interpretação, na minha cabeça, a minha é sempre certa. Cuidado com a número 3, tá? Pelo amor de Deus, cuidado com a questão número 3. Porque a questão número 3, ela é bem esquisita. Porque você pensa assim, a China tem uma população 4 vezes maior que a americana. De modo que a produção per capita dos Estados Unidos ainda é maior. Aí veja que, cara, quando você coloca ali no lugar ali, deixa eu ver só um negócio aqui. Quando você coloca ali, quando você põe nessa situação ali, essa frase isolada do texto, somente lendo o enunciado, e coisa que eu falei que você jamais deve fazer, né? Você ler a frase isolada. Você tem que contextualizar. Porque quando você lê essa frase aqui, de forma isolada, você consegue entender aqui que aqui você tem um sentido de oposição, né? A China tem uma população 4 vezes maior que a americana, mas a produção per capita dos Estados Unidos ainda é superior. Cabe um mais, cabe um porém, legal. Mas, pessoal, volta no texto e dá uma olhadinha só. Ele falou o seguinte, olha só. A China superou 788 mil contra 667 dos americanos. Mas olha só, a população da China ela é 4 vezes maior que a americana.
De modo que a produção per capita dos Estados Unidos ainda é superior. Ou seja, se a China tem 4 vezes mais habitantes, certo, que os Estados Unidos, essa diferença de apenas 20 mil, 21 mil publicações, essa diferença é uma diferença bem sutil, né? Então, olha só. Repare que a China tem a população 4 vezes maior que a americana. E, né, portanto, vê se não cabe um portanto ali, a produção per capita dos Estados Unidos ainda é superior. Ou seja, se a China tem 4 vezes mais pessoas e a diferença é pouca, qual é a conclusão, a consequência que a gente chega disso? A gente chega à conclusão, a gente chega à consequência de que a produção por pessoa nos Estados Unidos é superior. Per capita é por habitante, por pessoa. Então, pessoal, aqui você vai ter uma ideia de consequência, cuidado para não marcar oposição, porque o aluno vê, pô, de modo que bota um porém ali, vai caber um porém. Só que você precisa contextualizar e entender que você não pode de forma alguma colocar ali oposição, porque ali é o de modo que uma conjunção consecutiva, beleza? Cuidado com a letra E, tá? As outras estavam realmente bem absurdas, beleza? Uma consequência. Ó, a China tem uma população 4 vezes maior que a americana. Portanto, de acordo com aqueles números que a gente está vendo, que a gente viu, a produção per capita, ou seja, por habitante dos Estados Unidos, é superior. Isso é uma consequência, uma conclusão, tá? Então, o gabarito dá 3, né, a letra A, dá 4 para o autor. A posição defendida por economistas de que a ausência de instituições políticas livres compromete a prosperidade econômica. Para o autor, a posição defendida por economistas é a posição defendida, né? E aí, para o autor, ela não é a 100%, né? Ele fala que pode ser que esteja certa, mas no último parágrafo pode ser que eles estejam errados. Então, ele foi meio que coisa ali. Então, diz que mostra-se acertada? Não. É refutável? Sim. Ele não fala que é equivocada? Também não. Então, a letra A e C tá fora. Despreza o fato de que, justamente por se tratar de regimes fechados, os dados econômicos de tais países não refletem a realidade. Não, não falou isso. Ele não falou se estão certos, se estão errados, se despreza. Não, ele falou que pode ser certo, pode ser que esteja errado. Ou seja, é refutável, dá para você refutar. É discutível, dá para você discutir. Então é refutável, já que as barreiras ao progresso científico são da mesma natureza em ditaduras, em nações em que se tem liberdade. Bom, é discutível sendo possível a um governador conceder liberdades apenas o suficiente. Pessoal, letra E, né? Ele disse aqui no final do texto, né? Não dá para descartar a hipótese de que eles estejam errados, ou seja, dá para você discutir isso. Não é impossível para um regime assegurar as liberdades necessárias para manter. Ou seja, mesmo para esse regime, não dá para ele... É possível conceder liberdade, né? Letra E, o gabarito. Questão 5, ele diz o seguinte, a forma verbal destacada na frase. Mas não dá para descartar a hipótese de que os institucionalistas estejam. Pessoal, esteja é como se você tivesse colocado um espero que na frente. Espero que eu fale, espero que eu compre, talvez eu fale. Sempre que você tiver ali um espero que na frente ou um talvez na frente, esse verbo vai estar no presente do subjuntivo. Talvez eu faça o gabarito para vocês. Talvez a gente acerte 100% das questões. Talvez o gabarito saia 100% como aquele gabarito que saiu da banca, que vai sair da banca ainda. A gente espera que a gente acerte 100%, mas uma questão ou outra de interpretação pode dar problema, tá, pessoal? Isso é normal. O presente do subjuntivo aqui, pessoal, é aquele que vai te dar dúvida. É aquele que vai te dar uma hipótese. Esse é o presente do subjuntivo.
E aí ele quer o seguinte: exprime a ideia de possibilidade, assim como a forma verbal destacada em. Ele quer onde que você tem um verbo no subjuntivo. Superou é o pretérito perfeito do indicativo, não. Essa é certeza, é mal do indicativo. O que faz supor, né, nas áreas mais relevantes, faz supor que os americanos liderem. Espero que eu lidere, que tu lideres. Isso aqui é o presente do subjuntivo. Então vai ser o gabarito, letra B. Isso ocorre, é presente do indicativo. Asseguram, presente do indicativo. Ficaram, é o pretérito perfeito do indicativo. Em todos os casos aqui você tem um modo indicativo, exceto na letra B, que o modo é subjuntivo, que é o que te dá dúvida, te dá a hipótese letra B de bola. Número 6. A primeira coisa, pessoal, substituindo essa expressão destacada por um pronome. Ó, quem ganha, ganha alguma coisa é verbo transitivo direto. Tantos prêmios Nobel, objeto direto. Ok? E aí, se tantos prêmios Nobel é objeto direto, você já elimina todas as opções em que você tem o lhe, porque o lhe jamais vai completar o sentido de um verbo transitivo direto. O lhe ligado a verbo sempre vai ser um objeto indireto e não direto. Então ele não pode completar o sentido do verbo ganhar. E aí depois, pessoal, ganhado é um verbo terminado em ado ou ido, é um verbo no particípio. Tem uma aulinha de cada parte dessa aqui lá na plataforma, pessoal. Você vai fazer provavelmente a prova de Suzano também. Você que fez a de São Paulo, você também vai fazer a de Suzano. Vai fazer a GCM de São Paulo. Vaga pra cacete. Tá entendendo? Cara, adquira o curso que tudo tá... É o único curso do Brasil, acredito eu, não conheço outro, trabalho para curso pra cá, nunca vi. Mas é o único curso do Brasil totalmente voltado para a guarda. Então, meu amigo, você com certeza vai conseguir a sua aprovação se você fizer um cursinho totalmente voltado para o seu nicho, para o seu concurso. Tá? Então, enfim. Aqui você tem um verbo no particípio. Pessoal, você não pode colocar pronome após verbo no particípio. Ele tem que estar antes. Não os tem ganhado seria o gabarito. Certo? Então é importante sim, tá, cara? Você fazer um curso totalmente voltado para a sua área. E o único curso do Brasil que acho que é aquele que dá, né, esse suporte, ou pelo menos o que melhor dá esse suporte por ser um curso especializado nessa área. Gente, implacável aí, você tem tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, verbo na plataforma. Isso aqui é questão de conjunções, você tem na plataforma. Interpretação de texto, né? Embora seja bem subjetivo, mas tá tudo lá na plataforma, entendeu? Meu irmão, é pra gabaritar. Gabarito letra A, com certeza. Depois mais um textinho aqui que diz o seguinte. Leio que a TV a cabo será o novo telefone fixo. Má notícia para os que, como eu, ainda veem nela uma alternativa aos programas de auditório que infestam a TV aberta. Será um novo telefone fixo, porque o telefone fixo se tornou obsoleto. Ou seja, vai se tornar, né, ultrapassado. O telefone fixo, por sua vez, já é um fóssil paleozoico. Ah, tá vendo? Já é um fóssil paleozoico contemporâneo, ou seja, já está bem no passado, né? Nada como um avanço da tecnologia para redefinir as relações sociais. Há décadas na praça acumulei uma razoável quantidade de amigos com quem continuei mais ou menos em contato pelos canais convencionais, telefone, e-mail, telegrama, uma ou outra carta, e em caso de viagem o querido cartão postal. Mas todos esses amigos devem ter se mudado para a zona fantasma. Porque telegramas, cartas e cartões postais são coisas que não recebo há 20 anos. E só agora me dou conta de que também não os envio. Donde, para eles, já devo ter sido despachado idem também para a zona fantasma. Estamos aprendendo a dispensar coisas que há pouco eram corriqueiras no cotidiano. Faz tempo que, por falta de ofertas, não compro um CD ou DVD. Por sorte, ainda tenho milhares
mas não sei até quando existirá equipamento para tocá-los. Há pouco, na rua, perguntei as horas a uma jovem com um relógio de pulso. Em vez de consultá-la, ela tirou do bolso um celular, olhou para a tela e eram 9h30. Seu relógio deve estar na categoria de seus brincos e pulseiras. O que ele quis dizer? Deve ser só um acessório e não para você ver a hora, mas sim para você enfeitar. E aí diz o seguinte, no texto, o autor trata a obsolescência da TV aberta, que vem perdendo direito de transmissão, inclusive de programa de auditório. Pessoal, em nenhum momento foi dito ali que a TV aberta ela tem perdido direito de transmissão. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. D. No avanço da tecnologia, o autor trata do avanço da tecnologia, destacando a forma como tal evolução se reaproximou de antigos amigos. Não, pelo contrário, ele falou que ele nem fala mais com os amigos dele. Trata da opção pessoal por adotar a tecnologia em substituição ao antigo hábito de se comunicar por cartas. Pessoal, o foco não foi só comunicar por carta, telegrama. Não é bem isso aqui não. Das mudanças no que diz respeito à forma como nos relacionamos com objetos de uso cotidiano. Sim, né? Antigamente a gente dava maior valor, era fita cassete, aí depois é DVD. Hoje ninguém tem mais DVD, né? Telefone fixo era algo de luxo em casa. Hoje praticamente ninguém mais usa, todo mundo cancelando as suas linhas. Bom, ali deu o gabarito. E trata do descaso com que pessoas sem habilidades com a tecnologia são tratadas. Em nenhum momento falou que a pessoa que não tem muita habilidade com tecnologia, que a gente trata essa pessoa com total descaso, né? Em nenhum momento foi dito isso. Queridos, o gabarito é a letra D, né? 7 é a letra D, vamos para 8. Em que ele diz assim, né? Na frase, o telefone fixo, por sua vez, já é um fóssil paleozoico contemporâneo. E ele diz que é empregada pelo autor para expressar a ideia de que no tempo atual as pessoas ainda apreciam o telefone fixo. Não, né? É um fóssil, ou seja, tá antigo, né? Tá ultrapassado. A dependência do telefone fixo persiste, não. A maioria das pessoas já nem tem mais. O telefone fixo é um objeto antiquado, tá? Acredito que sim. O telefone fixo conseguiu se reinventar, não. E o fim do uso do telefone fixo é injustificável. Não, pessoal, não é injustificável, porque hoje é muito mais fácil você fazer uma ligação sem Zap, né, WhatsApp. É um objeto, né? Já é um fóssil paleozoico contemporâneo, é um objeto, né, antiquado. Gabarito, letra C, cara. 8, letra C é o gabarito. 9, ele quer assinar a alternativa em que o termo em destaque expressa uma ideia de causa. Ainda vê em nela, ainda dá uma ideia de tempo, né, causa, né? Amigos com quem continuei mais ou menos em contato pelos canais convencionais, dá uma ideia de meio. É o meio que você usou para se comunicar com seus amigos, telefone, carta, enfim, nada de causa. Faz tempo que por falta de ofertas não compro um CD ou DVD. Pessoal, por causa da falta de ofertas, eu não compro. Letra C. Ainda tenho milhares, mas não sei até quando existirá equipamento para tocá-los, dá uma ideia de finalidade, né, causa. E há pouco, numa rua, perguntei umas horas a uma jovem com um relógio. A jovem estava com um relógio, acompanhada de um relógio. Nada a ver causa. Gabarito é a letra C. Eu não compro porque não tem ofertas, pela falta de ofertas. Bem tranquilo, né, gente? Alternativa em que a frase redigida a partir do texto o uso, né, do acento indicativo de crase está correto. Eu sei que eu estou fazendo rapidinho, mas a intenção não é te ensinar. A intenção é só fazer você passar o gabarito. Até porque, né, você fez essa prova, então a gente subentende que você já sabe essas matérias, porque você não fez a prova sem estudar, né? Você não é doido. Então você já estudou todo o edital, você já tem uma noção de cada matéria que está aqui, com certeza. Então eu só estou passando rápido. Pessoal, há um número não tem crase de jeito nenhum, porque número é masculino, né? Mesmo se fosse numeração, há uma numeração, não teria. A regra básica de crase é você pegar a palavra feminina, lembra? Troca por uma masculina.
Se o A se tornar AL, vai ter crase. Olha só, integrar-se às novas tecnologias. Integrar-se aos novos avanços. Trocou a palavra feminina para masculino, A virou AL? Virou, tem crase? Tem, pô. Gabarito, letra D. Aderir a algumas formas. Aderir a alguns avanços. Virou AL? Não. Tem crase? Não, tá errado. Pós-crase diante de verbo? Se comunicar? Não, de jeito nenhum, letra D tá fora. Acessível a todas as pessoas. Pode trocar a todos os homens. Não vai virar AL, não pode ter crase. Então, gabarito letra B, com certeza. Vai que vai. Mais um texto. Que saco. Grandão. E aí diz o seguinte. A perda da privacidade. Um dos problemas do nosso tempo, uma obsessão mais ou menos generalizada, é a privacidade. Ou seja, um dos problemas do nosso tempo é a privacidade. O que é a privacidade, né? Esse problema, uma obsessão mais ou menos generalizada. Para dizer de maneira muito, mas muito simples, significa que cada um tem o direito de tratar da sua própria vida sem que todos fiquem sabendo. Isso é a privacidade. Por isso, é preocupante que, através dos nossos cartões de crédito, alguém possa ficar sabendo o que compramos, em que hotel ficamos e onde jantamos. Parece, portanto, que a privacidade é um bem que todos querem defender a qualquer custo. Mas a pergunta é: as pessoas realmente se importam tanto com a privacidade? Antes, a ameaça à privacidade era a fofoca. E o que temíamos na fofoca era o atentado à nossa reputação pública. No entanto, talvez por causa da chamada sociedade líquida, na qual todos estão em crise de identidade, de valores e não sabem onde buscar os pontos de referência para definir-se, o único modo de adquirir reconhecimento social é mostrar-se a qualquer custo. Interessante, né? Você vê que as pessoas estão cada vez mais se mostrando, né? Ou seja, a pessoa quer tanta privacidade, mas nas redes sociais, por exemplo, a gente mostra a sua vida. Na verdade, a gente faz questão de mostrar, né? E assim, os cônjuges, que antigamente escondiam zelosamente suas divergências, hoje eles participam de programas de gosto duvidoso para interpretar tanto o papel do adúltero quanto do traído para o delírio do público. Ou seja, hoje, quanto mais se mostrar, melhor, né? Foi publicado recentemente um artigo de Zygmunt, deve ser isso, Bauman, sei lá, revelando que as redes sociais, que representam um instrumento de vigilância de pensamentos e emoções alheios, são realmente usadas pelos vários poderes com função de controle, graças também à contribuição entusiástica de seus usuários. Ou seja, as redes sociais são usadas pelos poderes com função de controle. E isso é ajudado por nós. Porque a gente expõe a nossa vida ali, então fica mais fácil ainda, né, de eles nos manipularem, né? Bauman fala de sociedade confessional que eleva a autoexposição pública à categoria de prova eminente e mais acessível, além de verossimilmente mais eficaz de existência social. Aqui é o que ele disse, né? Em outras palavras, pela primeira vez na história da humanidade, os espionados colaboram com os espiões. Ou seja, nós colaboramos com os espiões, facilitando o trabalho desses últimos, E essa rendição é para eles um motivo de satisfação, porque afinal são vistos por alguém enquanto levam vida. Ou seja, para eles, na verdade aqui, vamos dizer nós, né, que estamos expondo nossa vida na internet, um motivo de satisfação, porque afinal somos vistos por alguém enquanto levamos a nossa vida, né?
E não importa se às vezes vivam como criminosos ou imbecis, você quer se mostrar. A verdade também é que, já que todos podem saber tudo de todos, o excesso de informação não pode produzir nada além de confusão, rumor e silêncio. Ou seja, todo mundo sabe tudo de todo mundo, então acaba uma confusão terrível, né? Mas para os espionados, parece ótimo que eles mesmos e seus segredos mais íntimos sejam conhecidos, pelo menos pelos amigos, vizinhos e possivelmente até pelos inimigos, pois este é o único modo de sentirem-se vivos, ou seja, parte ativa do corpo social, ou seja, a gente não se incomoda, né? Eu mesmo tô nem aí, deixa me ver mesmo que tá tranquilo. Ah, moleque. Vamos ver a 11, conforme o autor, a obsessão mais ou menos generalizada pela privacidade tem aumentado o temor das pessoas quanto à forma como as empresas que dispõem de dados pessoais lidam com eles. Não, a gente não tem medo disso, né? Pelo contrário, a gente sente prazer, que ele falou. Letra A, não? É condizente com a tendência de abandono à exposição em redes sociais e de maior cuidado com a reputação pública. A obsessão pela privacidade é condizente. Não, ela vai realmente... Ela não é condizente com a tendência que a gente dá na rede social, né? Com tudo que a gente posta na rede social. Se a gente quisesse realmente privacidade, a gente não postaria tanto nas redes sociais, né? Para as pessoas ficarem sabendo de tudo. A gente teria um pouco mais de cuidado com isso. Então não é condizente não, pelo contrário, né? Destoa um pouco daquilo, né? Destoa do objetivo das redes sociais, que lucram justamente quando o usuário se expõe a um público cada vez maior. Bom, aqui pode, né? Deixa um pontinho aqui. Obriga as redes sociais a buscarem novos meios? Não, fica muito fácil o papel deles com a nossa exposição. Vai de encontro à predisposição das pessoas para expor a própria intimidade em busca de reconhecimento social. Olha como essa opção também está correta, né? Tem duas opções aqui que eu vejo que podem ser o gabarito. Espero que a banca, que eu acredito, né, que esteja mais certo, espero que a banca dê a letra E, porque ele está falando, né, da obsessão mais ou menos generalizada pela privacidade. E essa obsessão, ou seja, eu tenho obsessão por privacidade, mas eu tenho uma predisposição a colocar toda a minha intimidade na internet. Então, essa expressão vai de encontro, cuidado para não confundir com vai ao encontro. Ir ao encontro significa que eu estou concordando com aquela situação. Ir de encontro é porque eu não estou concordando com aquela situação. Pessoal, muito cuidado, tá? Para mim, tá? Na minha humilde opinião, o gabarito é a letra E. Não ficaria surpreso se você marcasse a letra C ou que a banca desse também o gabarito letra C, tá? Mas a letra E tá mais correta, né? A gente tem uma obsessão por uma privacidade, mas em compensação, a gente tem uma predisposição de expor a própria intimidade na internet. São coisas que uma vai ao encontro da outra, né? Para mim, o gabarito é a letra E. Aqui essa 12 é bem tranquila, porque os cônjuges que atingem, né, que antigamente escondiam zelosamente. Zelosamente é com cuidado, com zelo, com cautela. E aí, se dá uma ideia de modo. E aí, exprime a circunstância de modo, podendo ser substituído por diligentemente, que também, uma pessoa diligente é uma pessoa cuidadosa, uma pessoa zelosa, uma pessoa que faz as coisas com calma. Não dá ideia de dúvida, nem de negação, afirmação tão pouca intensidade também não. Gabarito letra A, essa realmente estava muito fácil, né? 13. Para o autor, a necessidade que as pessoas têm de expor-se para o autor, hein? E aí, deixa eu só ver a hora aqui. Eita. Para o autor, essa necessidade é legítima, porque, essa expressão na medida em que, tá, pessoal, igual por quê? Porque cada pessoa tem, na medida em que, né? Porque cada pessoa tem o direito de tratar da própria vida como julgar apropriado. Cara, isso é uma questão até correta, né?
Mas ele quer a opção que é para o autor. Eu não vi o autor dizendo que as pessoas têm o direito de viver como querem. Pelo contrário, ele está falando aqui da divergência que há nessa nossa querência tão grande por privacidade, mas dessa nossa vontade tão grande também de expor a nossa vida na internet. Bom, cada pessoa tem o direito de tratar da própria vida como julgar apropriado. Não vi o autor dizendo isso no texto. Surge da constatação de que expor intimidade da rotina pessoal ajuda a construir uma boa reputação pública. Isso não tem nada a ver com nada. Desponta num contexto de crise de identidade e de valores como o único meio de alcançar a aceitação social. Bom, para o autor, a necessidade. Eu acho que ele disse aqui, ó. Olha só, no entanto, olha aqui no pedacinho aqui final, eu acho que vai ser isso. No entanto, talvez por causa da chamada sociedade líquida, na qual todos estão em crise de identidade, tá vendo? Ele falou de crise de identidade aqui. E de valores, e não sabem onde buscar os pontos de referência para definir-se, o único modo de adquirir reconhecimento social é se mostrar a qualquer custo. Ou seja, está dizendo aqui, né? Desponta no contexto de crise de identidade como o único meio de alcançar a aceitação social. Ele disse que o único meio de alcançar a aceitação social é você se mostrando. Entendeu? Expor, né? É o que ele diz aqui. Então, letra C para mim é o gabarito. É uma maneira razoável de se estabelecerem laços sociais entre as pessoas que compartilham, nada a ver. Deu vazão a ideias desarrazoadas, né, como a de que as redes sociais pudessem servir para a vigilância dos usuários. Também não vejo como gabarito. Para mim, na minha humilde opinião, gabarito letra C. Questão 14, ele quer aquela que atende à norma de concordância verbal, bastante difundido, a ideia. Pessoal, quem está difundido aqui é a ideia, né? Então não é difundido não, é difundida. Bastante difundida, a ideia de privacidade acabou se configurando em uma verdadeira obsessão. Letra A, tá fora. As empresas são capazes de traçar perfis de consumo por meio das compras realizadas no cartão. Eu tenho que concordar com compras. O internauta, ao expor a vida nas redes sociais, fornecem. Pessoal, quem é que fornecem? O internauta. O internauta é o sujeito do verbo fornecer. Então é fornecer. Tá doido? O internauta fornecem. Tá doido? Alvo de inúmeros debates, o hábito, ó. Alvo é o hábito, tá certo? Masculino singular. Alvo. Não alvos, né? Alvo de inúmeros debates, o hábito de expor a rotina pessoal tornou-se um fenômeno. Com as redes sociais, vai ter o gabarito letra D, sim. A internet constituiu-se um instrumento de vigilância perfeitamente ajustado. Instrumento de vigilância ajustado. Tá errado, o gabarito é a letra D. Vamos para a última questão, para a gente fechar aí o nosso gabarito, né? Extra oficial. Na frase, Bauman fala de sociedade convencional que eleva a alta exposição pública a categoria de provas eminente e mais acessível, além da verossimilmente mais eficaz de existência social. As aspas são empregadas para... Pessoal, é a fala dele, né? Então, fazer referência ao título, não. Eu acho que distinguir uma citação. Se é a fala dele, é a citação. Realçar ironicamente palavras, não. Acentuar o significado de palavras e expressões, também não. Fazer sobressair expressões estranhas à língua, nada a ver. Gabarito letra D de dado. Queridos, esse aqui... Ah, Léo, veio... As questões gramaticais não, porque a gramática, né, nos ensina e está dizendo. Pode ser que uma ou outra questão você não concorde com o meu gabarito, por ser uma questão de interpretação. E pode ser que o meu gabarito esteja errado e o seu esteja certo, porque a interpretação às vezes é mais subjetiva. E às vezes a gente fica na merda para responder, né? Mas acredito que não vai fugir disso aqui, tá, pessoal? Acredito que realmente as respostas vão bater certinhas aí, tá? Não cabe recurso em nenhuma dessas questões, não gramaticais, tá? Das questões gramaticais não há recurso.
Se o gabarito realmente for esse aí, bater, né? Se o gabarito bater com todas as questões, eu não vejo possibilidade de recurso em nenhuma. Vamos esperar o gabarito da banca, porque, olha, o seu gabarito vale? Não, meu gabarito não vale nada. O que vale é o gabarito da banca, tá, pessoal? Das questões gramaticais, o gabarito vai ser esses aqui mesmo, não tem jeito, tá? Mas nas questões de interpretação pode haver, sim, uma ou outra situação que vai a banca pensar diferente, a gente analisa, veja se eu errei ou se a banca errou, ou se você errou e a gente entra com recurso, tudo bem? Queridos, se inscrevam no canal do curso aqui, me sigam nas redes sociais, pelo amor de Deus, por favor, @prof_Leonardo Martins, tá? Estou sempre fazendo live, postando dica, postando vídeo lá explicativo de questões. Então é um Instagram que vale a pena você seguir, sim. Manda um oi lá que eu vou saber que você é aqui do curso. Queridos, fiquem com Deus, estamos juntos. Espero que você tenha gabaritado essa prova, e eu também, tá? Fiquem com Deus aí e até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça, tá, pessoal, que vamos ter um preparatório aí totalmente específico, tanto para Suzano quanto a GCM São Paulo. Então fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Beijo, pessoal. A gente se encontra.